Pra frente, gente. Então, sobre o que eu quero conversar com vocês hoje. Não vou demorar, tá, gente? A começar a falar, senão não vai ter muita gente conversar. Então, são 8 horas, já vou começar a falar. Espero que vocês estejam bem. Tô feliz aí de estar novamente fazendo as lives semanais com vocês. Estando toda semana aqui conversando um pouquinho com vocês, tentando ajudar vocês nesse processo de mudança de hábito. Gente, cadê essa mulherada? Me ajuda aí, vamos encaminhar a live. Ó, tem um aviãozinho aqui, ó. Aqui no cantinho. Vamos encaminhar essa live para pelo menos 5 pessoas? Deixa eu ver aqui. Eu já mandei para algumas pessoas. Vou mandar para mais algumas. Encaminha aí, gente. Me ajuda aí a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Vai lá, encaminha aí para pelo menos 5 pessoas. Mandei. Vocês já mandaram, gente, a live? Tem mais gente que colocou dúvida na caixinha do que gente que tá aqui. Cadê esse povo que tava lá participando da caixinha de pergunta? Então, vamos lá. Gente, o tempo passa muito rápido, né? A gente tá aí, ó, já hoje é 8 de junho. O que significa isso? Significa que o primeiro semestre do ano já foi, né? Os primeiros 6 meses já passaram. E aí, quando a gente para pra pensar, nossa, a gente já tá em junho. E aí, como é que foi essa sua... Sempre lá no início do ano, né? Quando a gente faz aquele quadro, eu sempre faço um quadro de meta, o que eu quero pra esse ano, quando eu pretendo conseguir, como é que eu vou fazer pra conquistar essas coisas, enfim. E aí, muitas e muitas pessoas colocam lá como uma das metas do ano perder peso, emagrecer. Eu já fui dessas também. Era todo ano, botava, todo final do ano, chegava no final do ano, não tinha conseguido e tinha que renovar essa meta lá na hora de estabelecer as metas para o próximo ano. E aí, essa semana, quando eu me deparei com essa questão da gente já tá fechando aí o primeiro semestre, e aí dá um clique na gente, né? Então, assim, como é que vocês estão em relação a essa proposta que vocês fizeram, né? Vocês têm o objetivo de emagrecer? Colocaram lá no início do ano, seja não só emagrecer de perder peso, né, gente? Mas emagrecer, melhorar a composição corporal, colocar em prática, melhorar algum hábito que você tenha, enfim. Alguma coisa relacionada a essa questão dos hábitos, né? E aí, por isso, da ideia de falar sobre esse assunto para vocês hoje, tá? E aí abri lá a caixinha, perguntei lá na caixinha quais são as suas maiores dificuldades nesse processo de emagrecimento. E aí tem algumas coisas que sempre aparecem. Então, final de semana, questão do exercício físico, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, tá? Então eu queria já sabendo mais ou menos, né, quais são as maiores dificuldades das pessoas, porque vocês trazem muitos pra mim, seja aqui, seja lá no consultório, enfim. Eu queria fazer realmente em cima do que vocês trouxeram pra mim, tá? E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você prometeu esse ano que você ia emagrecer? Você lá no início do ano, você colocou como uma meta você melhorar a sua composição corporal, melhorar a sua saúde, melhorar a sua estética, enfim. Me fala aí, gente, coloca aí nos comentários pra mim. Quem colocou como um objetivo, uma meta desse ano, alguma coisa relacionada a essa questão de processo de mudança, de hábitos, enfim. Acredito que todos vocês que estão aqui, né? E aí, a primeira coisa que eu preciso que você reflita em relação a isso é qual é o seu objetivo. E aí quando você escuta isso, você pode pensar assim, gente, pode interagir, tá? Pode botar mensagem aí nos comentários que eu vou lendo aqui. Quando eu falo isso pra vocês, a Lari colocou ali, ó, coloquei como objetivo cuidar direito de mim. Lari, então, agora você vai entender muito bem o que eu vou te falar. Quando a gente coloca uma meta ela tem que ser muito específica. Como assim? Emagrecer não é uma meta. Ué, como assim? Então, o nome da live não é você prometeu emagrecer esse ano, você colocou como uma meta emagrecer esse ano. Emagrecer é um fim, né? Mas emagrecer é uma coisa muito abstrata. Como assim? Quando a gente determina uma meta, um objetivo, a gente tem que ser muito específico. Quanto mais específico, melhor. Então, se emagrecer não é uma meta, não é um objetivo, o que seria um objetivo, então? Perder 5 quilos em 2 meses. Perder 5% de gordura em 2 meses.
perder 12 quilos em 3 meses. Isso é um objetivo. Isso é uma meta. Chegar a tantos % de gordura até o final do ano. Voltar a usar manequim 38, que era o manequim que eu já usava. Enfim, emagrecer não é um objetivo, tá? Quando vocês estabelecem uma meta, vocês têm que ser específico. E quando a gente fala de especificidade, a gente não fala só de peso, tá? Né? Até porque, sempre falo aqui, quem treina bem, não acompanha essa evolução por peso, porque a balança, por vezes, ela oscila muito pouco, enfim. Mas isso é um papo para um outro dia. Mas o que eu quero que você entenda? Que se você tem algum objetivo em relação à sua saúde, em relação ao seu corpo, em relação à sua estética, em relação à sua autoestima, em relação a essas questões, você tem que ser muito específico. Então, hoje, o que vocês vão fazer? Emagrecer não é meta. Perder 6 quilos, 5 quilos de gordura em 2 meses, em 3 meses, chegar a tanto % de gordura, voltar a vestir uma calça X, ou quem tem alguma coisa relacionada, por exemplo, a um exame desregulado em relação a essa questão de ganho de peso. Isso são metas específicas, tá? E isso é uma coisa super importante, porque você tem que estabelecer o que você quer, em quanto tempo você vai conseguir e o que você precisa fazer para isso. Porque se eu coloco assim, esse ano eu vou emagrecer. Isso aí pra mim não tá me dizendo nada. Isso é uma meta super rasa, né? Por quê? Você vai emagrecer quantos quilos? Em quanto tempo? O que você vai fazer? Por onde você vai começar? Enfim, então você precisa ser mais específico, tá? Então, o objetivo ele tem que ser claro e específico. Emagrecer não é um objetivo. Então, vocês têm mais 6 meses para buscar o objetivo que vocês têm. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para buscar esse objetivo é estabelecer esse objetivo. Então, eu, Ana, fiz uma avaliação hoje, estou com X% de gordura, tá? Fiz a avaliação com a minha médica hoje. Meu objetivo é chegar a tantos % de gordura em 2 meses e meio, em 75 dias. Isso é um objetivo, tá? O que eu preciso fazer? Aí eu vou ver lá, vou ajustar minha dieta para isso, vou colocar exercício aeróbico, vou arrumar o meu treino de tal jeito, enfim, isso é um objetivo, tá? Entenderam essa questão do objetivo? Isso faz sentido para vocês? Porque só quando eu estabeleço, gente, essa meta de forma muito clara e específica, em quanto tempo eu vou fazer, o que eu preciso para alcançar, aí eu começo a buscar as ferramentas, o caminho para conseguir aquilo ali, né? Não adianta nada eu falar, eu quero melhorar o meu corpo. Melhorar o que no seu corpo? Eu quero emagrecer. Emagrecer quantos quilos? O que você precisa fazer, né? Como é que você vai chegar lá na frente daqui a 2 meses e você vai avaliar como é que foi essa sua evolução em relação ao objetivo que você tem. Então você precisa ser claro e específico. Eu quero que você faça isso. Quem não quiser fazer hoje, faça amanhã. O que exatamente você quer, em quanto tempo e o que você precisa para chegar lá. Mas o que você precisa para chegar lá, eu já vou começar a falar sobre isso hoje, tá? Então, quem quiser pegar papel e caneta, anota que eu vou dar bastante dica estratégica para a gente poder começar a chegar mais próximo desse objetivo que a gente tem esse ano, tá bom? Então, como eu falei, né, você precisa ter uma meta. Então, eu tenho uma meta. Minha meta é perder 5% de gordura em 2 meses. Estou dando esse exemplo. Então, quando eu tenho uma meta, eu começo a me planejar. Como assim? Eu tenho essa meta de perder esse peso. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer dieta. Gente, fazer dieta é outra coisa completamente abstrata e generalista. Fazer dieta é o quê? Você vai buscar um nutricionista para fazer um planejamento alimentar? Ou você vai cortar besteira que você come? Ou você vai comer mais saudável? Muitas das vezes, comer saudável, na maioria das vezes, não é o suficiente para o paciente chegar no objetivo que ele quer, né? Porque a gente tem todo um cálculo calórico, uma meta de proteína, uma meta de carboidrato, um déficit calórico para botar aquele paciente, enfim. Então,
Comer saudável é uma coisa, fazer planejamento dietético para um objetivo específico é outra, porque o planejamento alimentar ele é calculado. Quer dizer que se você não tem condições ou não quer ir a um nutricionista, que você não vai conseguir chegar no seu objetivo, não é isso que estou falando. O que estou falando é que se você tem orientação individualizada, você vai chegar no seu objetivo muito mais rápido. Vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, se eu falar com vocês assim, Pamela, que entrou aí agora, Pamela, começa a fazer exercício físico. Eu preciso que você faça exercício físico, eu falo isso. Ela vai conseguir fazer alguma coisa? Vai, ela bota o tênis amanhã, pega um fone, uma garrafa d'água, vai andar na rua, vai fazer uma caminhada, vai pedalar, vai tentar fazer um exercício em casa, ou vai pra academia e vai fazer uma série. Ela consegue fazer exercício. Você pegar um planejamento de treino individualizado para o seu objetivo, respeitando as suas características, é outra coisa completamente diferente. Concordam comigo? Então, da mesma forma, comer saudável é uma coisa, fazer planejamento dietético calculado é outra coisa completamente diferente. E aí, quando você estabeleceu a sua meta, você precisa começar a se planejar. O que você vai precisar? Se você quer ir ao nutricionista, você tem condições de ir, beleza, vai no nutricionista, pega um planejamento dietético individualizado que você vai chegar no seu objetivo muito mais rápido. Você não tem condições ou não quer tentar sozinho, enfim. Aí você pega lá os conteúdos que tem gratuitos aqui no Instagram, no YouTube, você começa a ver lá a live, como é que compõe as refeições e começa a melhorar a sua alimentação, né? Se você tem, por exemplo, uma alimentação muito ruim, isso também já vai fazer muita diferença e você pode ter um resultado muito legal, tá? Mas você precisa se planejar em relação à sua alimentação, em relação ao seu treino, em relação a praticar exercício físico, vou falar sobre isso, em relação à sua ingestão de água, isso tudo interfere no processo de emagrecimento. E em relação ao seu sono, ao seu descanso, que isso também tem muita relação com esse processo de emagrecimento. Então você precisa se planejar. Você vai fazer essas refeições? De que forma? Você vai comer em casa? Você vai cozinhar o que? Uma vez por semana? Você cozinha todos os dias? Você vai comprar comida de alguém? Você vai fazer comida uma vez na semana e você vai congelar essa comida? Gente, vocês têm que ter planejamento. Não adianta eu falar, beleza, então a partir de amanhã eu vou começar a emagrecer. Aí eu acordo amanhã, eu não sei o que eu vou comer, eu vou pro consultório, não tem almoço, eu não sei onde que eu vou pedir uma quentinha de qualquer lugar. Aí chega de tarde, eu tô com fome, eu não levei nada. Ali embaixo só tem uma doceirinha, um pipoqueiro, eu vou lá embaixo, vou ter que comer pipoca, porque eu não tenho nada pra comer, ou eu não vou comer nada a tarde inteira, eu vou chegar em casa à noite e vou querer comer até o reboco da parede. E aí, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Obviamente que não. Então, se você tem um objetivo, uma meta muito específica, você precisa sim se planejar. Se planejou, você vai começar a se organizar. Planejamento e organização, eles estão ali, ó, lado a lado. E eles são 50% do processo. Porque quando você tem a sua comida feita, uma comida lá que cabe dentro do seu planejamento dietético, da sua dieta, você tem ali as boas opções saudáveis, organizadas, prontas. Você tem em casa a comida que você vai comer à noite. Você tem no seu trabalho a opção de lanche saudável. Você carrega alguma coisa na sua bolsa para caso você não consiga comer. Gente, é mais fácil ou mais difícil? Pelo amor de Deus. Outra coisa, a pessoa sai de casa, amanhã eu vou malhar. Vai malhar que horas? Que horas que você vai malhar? Você tá levando sua roupa? Você tá levando alguma coisa pra você comer antes, dependendo do horário que você for malhar? Beleza, você encaixou isso dentro da sua agenda? Vocês precisam ter planejamento, gente, senão vocês não vão conseguir fazer nada. Vocês vão ser engolidos entre muitas aspas, falta de tempo, e aí a pessoa sempre vai estar usando essa justificativa, não tenho tempo, quando na verdade não é por falta de tempo que as pessoas não fazem as coisas. As pessoas não fazem as coisas por falta de organização, planejamento e prioridade. Quando você prioriza aquilo que você precisa fazer, quando você planeja e quando você se organiza, você consegue.
tá? Então você precisa ter, como eu falei, sua meta muito clara, objetiva e muito específica. Amanhã vocês vão pegar um papel, ou hoje, melhor ainda, que tá fresquinho, vai anotar lá. O que eu quero? Eu quero emagrecer 6 quilos de gordura, 7 quilos de gordura em 3 meses. Então eu vou começar amanhã e vou organizar o que eu vou fazer nesses 3 meses. E aí eu vou me planejar. Eu vou comer aonde? Eu vou fazer comida em casa, então eu vou fazer minha lista de compra, eu vou comprar minhas coisas. Todo domingo eu vou tirar 2 horas do meu final de semana para planejar minhas refeições, organizar. Já vou separar as coisinhas para eu levar de lanche, vou fazer isso todos os dias à noite. Enfim, gente, cada um vai ter um processo de organização. Mas você precisa aprender a fazer isso porque isso é essencial e importantíssimo nesse processo, tá? Parece, quando a gente começa a escutar isso tudo, a pessoa cansa só de ouvir. Ela fala, meu Deus do céu, que coisa trabalhosa. Gente, não é. Quando você cria uma rotina de planejamento e organização, você ganha tempo. Você se estressa 10 vezes menos. Porque você não tem que ficar todo dia pensando no que você vai fazer, como é que você vai fazer, o que você vai levar. Não, porque você já tirou um momento para fazer isso e a sua semana tá toda planejadinha, organizadinha. E aí, ó, flui. Essa semana eu fiz a live com as meninas do P9 em 3, falei um pouquinho sobre essa questão da organização, que a gente precisa fazer isso semanalmente. Então, sexta-feira ou sábado, tem que pegar a agenda da outra semana e botar lá qual vai ser o horário que você vai fazer o seu exercício, qual vai ser o horário que você vai tirar para preparar as suas refeições, né? A gente tem que ter um mínimo de tempo para organizar essas coisas. E aí, quando você aprende a fazer isso, gente, metade do seu caminho tá resolvido, tá? Então, tenha meta, se planeje, se organize. E aí você fala pra mim assim, eu quero emagrecer, mas hoje é quarta-feira, poxa, uma paciente levou um bolo pra mim de brigadeiro. Não vou fazer satisfeita, né? Vou comer o bolo. Aí comi o bolo. Aí amanhã eu tô de TPM. Aí eu vou comer um chocolatinho. Afinal, né, gente, eu tô de TPM. Aí na sexta-feira, à noite, eu vou sair pra jantar com meu marido, né, gente? Sexta-noite. Aí eu vou comer uma pizza. Aí sábado, gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer dieta sábado. E domingo é dia de ficar no sofá. Eu não quero fazer comida. E vou comer porcaria. Ué, gente, mas você não acabou de falar lá atrás, você não acabou de falar pra mim que você queria emagrecer? Que você tinha um objetivo de perder 7 quilos em 3 meses, em 2 meses? Você não tinha esse objetivo? E aí todos os dias tem alguma coisa que você abandona o seu processo, porque isso, porque aquilo outro. Não, gente. Seu objetivo tem que ser muito claro pra você. Por isso que ele tem que ser específico e você tem que ter muito claro na sua mente o que você vai fazer. Senão um dia você tá cansado, no outro você dormiu mal, no outro você não levou sua comida, no outro você ganhou um não sei o quê. Aí no outro tinha um aniversário no seu trabalho, aí você comeu. Aí no outro, não sei o quê. Toda semana você tem um motivo, uma desculpa, né? Porque isso não é motivo, isso é desculpa para você não fazer as coisas, tá? E aí, quando é que você vai chegar no seu objetivo? Nunca. Vai passar ano após ano, após ano, após ano, e você vai estar colocando lá em janeiro. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou conseguir emagrecer. Ou toda segunda-feira. Não, essa semana eu vou começar, né? Todo aquele papo de segunda, que dura até quinta, sexta, sábado, domingo, abandono o processo. Segunda recomeça de novo, e de novo, e de novo, e a pessoa não sai do lugar. Então, além de você ter uma mudança de mentalidade, você precisa mudar os seus hábitos. Então, Pamela colocou aqui, eu faço numa semana, na outra eu não faço. Começo empolgado, depois paro. Por quê, Pamela? Porque você não encara isso como uma mudança de hábitos para a sua vida. Eu não vou beber água para emagrecer. Eu vou beber água porque eu preciso aprender a fazer isso pro meu corpo funcionar pro resto da vida. Eu não vou fazer exercício físico porque eu quero emagrecer. Eu vou fazer exercício físico, olha como é que é diferente. Eu vou fazer exercício físico para o meu corpo funcionar, para eu ter um corpo funcional, para eu ter um corpo forte, um corpo saudável, para eu ter independência na minha terceira idade, para eu não sofrer de um monte de problema de saúde, viver cheia de dor, para eu ter mais disposição. E também vou emagrecer. Então, vocês precisam encarar agora esse processo de mudança de hábitos como um processo de mudança para a vida. Você não tem que aprender a comer bem, a comer menos porcaria, tirar os industrializados, açúcar do seu dia a dia,
para emagrecer. Você precisa fazer isso para a vida. Porque senão o que vai acontecer? Você vai fazer por um período, você pode até perder peso e você vai engordar de novo. A gente tem que aprender a comer pro resto da vida. A gente tem que aprender a beber água pro resto da vida. A gente tem que aprender a fazer exercício todos os dias para o resto da vida. Ah, mas eu não gosto, você não gosta porque você não faz. A gente só fica bom em alguma coisa, gente, e aprende a gostar quando a gente faz aquilo repetidas vezes. Então, uma pessoa come doce todo dia. Ela vai sentir falta de tirar o doce no início? É óbvio, isso é claro. A pessoa não tem hábito de fazer exercício. Ela vai criar hábito fazendo isso e vai começar a gostar fazendo isso por 1, 2 ou 3 semanas? Claro que não, gente. Isso leva tempo. Isso leva tempo. E você tem um objetivo, não é? Você não falou lá atrás que você tinha um objetivo muito claro? Então você precisa entender que você não tem que fazer essas coisas. Você tem que inserir esses hábitos. Isso vão ter que ser coisas que você vai fazer pro resto da sua vida. Vão ter que ser hábitos. Ah, quer dizer que eu tenho que fazer dieta pro resto da vida? Não, quer dizer que você tem que aprender a comer. Você tem que aprender a se alimentar bem. Ou você acha que comida só serve para engordar e emagrecer? Serve para engordar e emagrecer também. Mas a comida ela pode ser promotora, pode te ajudar a desenvolver, pode ser responsável por você desenvolver várias doenças relacionadas à alimentação, tá? Então entendam que o processo que vocês estão embarcando agora, que espero que depois dessa live vocês realmente comecem a mudar um pouco essa mentalidade, que vocês não vão fazer isso de hoje até chegar no peso de 60 quilos, que é o seu objetivo. Você tem que fazer isso de hoje para o resto da sua vida, tá? Então, se planeje, se organize. E aí, no meio do caminho, você vai ter 1 milhão de desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Então, você acordou, tá frio, você não quer ir pra academia. Aí tá frio, você é mais difícil de beber água. Aí tá frio, agora é o frio, né? O frio agora é justificativo pra tudo. Aí tá frio, você não quer comer salada porque tá frio. Aí tá não sei o que, final de semana dá vontade de comer coisa calórica. Aí tudo é desculpa. A pessoa tem 1 milhão de justificativas pra não fazer o que ela precisa fazer. Mas você precisa ter uma justificativa pra você fazer o que precisa ser feito. Qual é essa justificativa? O seu objetivo. Você não tem um objetivo? Então amanhã quando você acordar e tiver com preguiça de ir treinar, você vai pensar, eu vou treinar, porque isso aqui me leva mais perto do que eu quero. Eu preciso beber essa água, porque essa água é importante para o funcionamento do meu corpo, é importante para eu emagrecer. Eu preciso tirar um tempo para preparar minha comida, porque eu tenho um objetivo, e se eu não priorizar isso aqui, eu não vou conseguir. Eu preciso encher o meu prato de legume e verdura, porque eu quero emagrecer e isso é importante para eu emagrecer e para eu aprender a comer, né? Então você tem um motivo para fazer tudo o que você precisa fazer. O seu objetivo, que tem que ser muito claro para você. E aí, gente, se eu for falar de desculpa, eu fico aqui até meia-noite falando para vocês. As inúmeras justificativas que a gente tem para não fazer o que a gente precisa fazer, né? Eu sempre falo da questão da mente, né? Hoje eu até tava conversando isso com uma aluna minha na mentoria individual. Eu tava falando, ela tava falando que todos os dias ela pensa nisso. A nossa mente que comanda o nosso corpo. Não é nosso corpo que comanda a nossa mente. Porque o nosso corpo, gente, ele não vai querer pegar peso na academia, ele não vai querer acordar cedo, ele não vai querer encher o prato de legume e verdura, ele vai querer só o que traz conforto e recompensa imediata. Então, quem domina essa relação entre corpo e mente é a sua cabeça. Não é o seu corpo, você não é escravo do seu corpo. Você tem que ser fruto das suas escolhas. E quem faz essas escolhas não é o seu corpo. Quem comanda essa relação é a sua mente. Então amanhã, e sexta, e sábado, e domingo, a cada dificuldade que você se deparar, você tem que pensar isso. Quem manda nessa relação é a sua cabeça. E você tem que ter muito claro, muito claro, muito claro o que você quer. Tá? Senão, gente, no primeiro obstáculo você vai tropeçar, vai cair de cara no chão, vai ter que levantar e começar tudo de novo, tá? Então, sobre as vontades, a pessoa me fala, eu não consigo emagrecer porque eu tenho vontade de comer doce. Gente, pelo amor de Deus,
Você não consegue emagrecer, não é porque você tem vontade de comer doce, é porque você cede a todas as vontades que você tem, né? Então é duro ouvir isso, eu sei que é, gente, mas a pessoa ela se comporta como se fosse uma criança mimada. Ah, eu tenho vontade de comer doce, eu vou ficar passando vontade? Não, então come doce todo dia, fica acima do peso, fica pré-diabético, cheio de problema de saúde. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm vontade de dormir mais nesse frio, não? Vocês não têm vontade de comer um monte de coisa calórica? Vocês não têm vontade de pegar final de semana, tá estressado, vai viajar, mas não pode, tem que trabalhar, ou que às vezes você não pode dispor daquele dinheiro pra isso? Então parem de achar que vocês têm que ceder a todas as vontades que vocês têm. Então quando a pessoa me manda lá na caixinha, ai, o que que eu for? Você não tem vontade de comer doce? Eu sinto vontade de comer doce, o que que eu faço? Você não faz nada, você lida com a sua vontade. Igual a gente tem vontade de um monte de coisa que, como adulto que somos, não podemos fazer. Em tudo em relação à nossa vida é assim. Por que que com a comida as pessoas acham que elas têm que atender a toda e qualquer vontade que aparece? Tudo que ela tem vontade, ela tem que comer, né? Como eu falei, parece uma criança mimada. Quer dizer, ai, super radical. Quer dizer, então, que eu nunca posso comer? Claro que pode, gente. Eu mostro aqui, eu como doce, eu tomo cerveja, eu como pizza. Só que eu não cedo a todas as vontades que eu tenho, porque todos os dias eu tenho vontade de comer essas coisas. Vocês não têm, não? Todo dia depois do almoço eu não comeria uma sobremesa. À noite eu comeria uma pizza todos os dias, mas isso vai me levar mais perto do objetivo que eu tenho ou mais longe? Mais longe. Então eu tenho que aprender a lidar com essas vontades, fazer boas escolhas e escolher um momento específico para atender essa vontade, né? Escolhe ali uma refeição da semana, escolhe uma refeição do seu final de semana e atende a vontade que você quiser, como que você quiser. Mas você não tem que atender todas as suas vontades do seu corpo, não. E aí vocês ficam vocês ficam mimados, tá? Erro é comida como recompensa. TT, a comida, ela, por exemplo, uma pizza, um cuscuz, um chocolate, nutricionalmente isso não tem nada. E aí você pode comer esses alimentos porque aquilo te dá um prazer? Claro que você pode, você deve fazer isso, mas você não vai fazer isso todos os dias, né? Nesse caso você tá falando, por exemplo, uma comida como as pessoas acabam fazendo muito isso, né? A comida ela entra como um recurso de regulação emocional muito grande, então a pessoa tá estressada, ela quer comer, ela tá nervosa, ela quer comer, ela tá chateada, ela quer comer, ela tá triste, ela quer comer. Isso é um comportamento disfuncional. A comida não é recurso para aliviar sentimento ruim. Comida é fonte de nutriente, é fonte de gasolina para o seu organismo e é também fonte de prazer. Eu não acho que a pessoa tem que comer coisa que não gosta ou não ter prazer no que comer, não. Mas ela precisa fazer boas escolhas, ela não pode atender todas as vontades do corpo dela. Senão vai ser a pessoa que come doce todo dia à noite come porcaria. E, obviamente, isso é lógico, né, gente? Essa pessoa vai colher os resultados dessa má alimentação. Tá? Então, sobre as vontades, eu não emagreço porque eu tenho vontade de comer doce. Não. Você não emagrece porque você atende a todas as vontades do seu corpo. Quem está comandando essa relação não é a sua mente, é o seu corpo. Seu corpo pede, você dá. Tô com preguiça de treinar, não vai treinar. Tô com vontade de comer doce, come doce. Ai, não quero acordar cedo, tá frio, não acorda cedo. Aí você fica, gente, escravo do seu corpo. Tudo que seu corpo pede, você dá, né? Fica cada vez mais mimado. E o contrário é verdadeiro. Quando você aprende a controlar essa sua mentalidade, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa aí, chega a lugares altos. Então você acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã que você tem que treinar, ou que você tem que fazer alguma coisa, enfim. Aí você pensa, tá frio, tá dormindo. Não, levanta, vai fazer as coisas, você tem o seu comprometimento com o que você se propôs, vambora. Eu sempre brinco isso, gente, na mentoria que a gente tem com a psicóloga do curso, eu falo isso, que eu converso de falar, tá, gente? Quando tem gente em casa, eu converso mentalmente, né? Porque senão eu fico parecendo muito louca. Mas quando eu tô sozinha, hoje, por exemplo, eu tô sozinha, nossa, eu converso comigo o tempo inteiro. Tô indo lá comer alguma coisa que tá ansioso. Ana, você não está com fome, sai da cozinha, depois você vai fazer sua refeição. Vocês precisam conversar com os pensamentos de vocês, gente. Isso não é coisa de maluco, não. Coisa de maluco
é você atender a tudo que seu corpo quer. Isso que é coisa de maluco, tá? Juju colocou aqui, pra trabalhar a gente tem que ir. Exatamente. Se a pessoa falar assim, ó, seu horário de trabalho mudou, ou você vem trabalhar às 6 horas da manhã, você tá na rua. A pessoa acorda às 5 horas da manhã, ela nem pensa, lava o rosto, vai tonto, trabalhar, mas vai. Agora, fala que é pra treinar, ou fala que vai ter que treinar depois de sair do trabalho, ou fala que vai ter que ir na academia. Não. Aí, não. Então, quer dizer, quando é uma coisa que é pra você, em prol do que você quer, do que você precisa, do seu autocuidado, você não faz? Não, gente. Com o nosso autocuidado, a gente não negocia. Então, vocês precisam aprender a lidar com as vontades, porque as vontades, elas não vão desaparecer. Eu tenho essa triste notícia para te dar. Então, você vai continuar sentindo vontade de comer doce. Não importa há quanto tempo você está nesse processo de mudança de hábito. Por mais que essa vontade, por vezes, diminua, porque a pessoa não consome com frequência, a vontade, ela não desaparece, tá? Você não vai ter vontade de treinar todos os dias. Você vai ter que colocar isso na sua rotina até que isso se torne uma coisa automática e você não fique pensando para fazer isso, mas você precisa entender isso, porque senão a pessoa ela acha, gente, que vai acontecer uma magia, que um dia ela vai acordar e aquela vontade de comer doce depois do almoço, ou de comer pizza à noite, ou dela comer um pão com manteiga de manhã, que aquela vontade vai desaparecer. Isso não vai acontecer, gente. O processo de emagrecimento, ele é 100% ativo. Ele não é passivo. Eu não ensino ninguém a emagrecer. Eu dou orientação nutricional, eu dou orientação de exercício físico. Se eu ficar lá, se eu ficar aqui 10 horas, fazer 10 horas de live, falar, você desligar o celular, não fizer nada, você não vai emagrecer não, gente. Você vai continuar do mesmo jeito. Vocês continuarão do mesmo jeito. O processo de emagrecimento é colocar a mão na massa, pegar a orientação e fazer o que precisa ser feito. Independente de, não consigo emagrecer porque tá frio. Pelo amor de Deus, né, gente? Frio faz todo ano, só vai esquentar em setembro. Se a gente ficar usando essas justificativas pra gente não fazer as coisas, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca, tá? Então, entendam que a mudança é de hábito, mas a mudança, antes de ser de hábito, ela é uma mudança de mentalidade, tá? Sobre vontades, então, que me perguntam, você precisa aprender a lidar com as vontades. Tanto com a vontade de fazer, então, por exemplo, tô com vontade de comer doce, tô com vontade de comer canjicão, tô com vontade de, sei lá, tomar um cappuccino agora. O que eu vou fazer? Nada, eu vou lidar com essa vontade. Excelente pergunta. Aí a pessoa me pergunta assim, quando eu tiver com vontade de comer doce, eu posso comer uva passa? Não. Quando você tiver com vontade de comer doce, você vai lidar com a vontade de comer doce. Uva passa é uma fruta desidratada, que com uma colher de sopa você tem um cacho de uva desse tamanho, super calórico. Quer dizer que não pode comer? Não, gente. Quer dizer que eu não quero que vocês enganem a vontade substituindo o alimento. Então, tá com vontade de comer doce é pra fazer o quê? É pra fazer nada, é pra lidar com a vontade. E aí dentro da sua dieta, então, por exemplo, ontem eu tava falando sobre isso na mentoria ao vivo lá com as meninas do curso, né? Ontem teve mentoria com a turma toda. Você pode ter preparações na sua dieta que são puxadas mais para um paladar doce, para quem gosta mais, quem tem predileção por doce. Mas não é para enganar a vontade de comer doce substituindo o alimento. É para aprender a lidar com essa vontade. Senão você não vai aprender a lidar com isso nunca. Então tá com muita vontade. A pessoa tem hábito de comer doce todos os dias. Por vezes ela pode trocar por uma fruta? Pode. Mas do ponto de vista de comportamento, talvez seja mais interessante ela aprender primeiro a aprender a lidar com essa vontade. Depois ela pode até colocar uma frutinha ali depois do almoço, mas eu acho mais funcional ela aprender a lidar com essa vontade. Porque ninguém morre de vontade, gente. Eu nunca vi ninguém morrer. Morreu uma pessoa e falasse, morreu de quê? Isso aí morreu de vontade. Aquela frase de minha mãe que falava muito isso, vontade dá e passa, é exatamente, vontade dá e passa, tá? Então vocês precisam aprender a lidar com as vontades do corpo de vocês, que serão muitas nesse processo, tá? Gleice, eu não vou falar sobre questão de combinação de alimentos hoje. Tem 2 vídeos lá no YouTube que eu falo só sobre isso. Como é que você compõe almoço, jantar, café da manhã e lanche da tarde, tá? Aqui hoje eu não vou falar de combinação de alimentos, tá bom? Que eu tenho outras questões aqui pra trazer pra vocês. Assiste os vídeos que tá lá se você não assistiu, que eu falo sobre composição das refeições, tá bom?
Final de semana. Vamos lá, gente. Final de semana, o terror do povo aí no processo de emagrecimento. O que as pessoas pensam? Dia de semana, a gente tem uma mentalidade de dia de semana, rotina, nada, Gleice. Você assiste porque os dois vídeos estão muito legais, tá? Estão os dois lá no YouTube. Quando a gente pensa em dia de semana, a nossa mente, ela linka dia de semana a obrigação, rotina, trabalho, sacrifício, né? Porque dia de semana a gente tá acordando cedo, você tá trabalhando o dia inteiro, tá naquela correria. E aí você acha que aí você segue a dieta, que dieta é de rotina de dia de semana. E aí final de semana é a hora de você relaxar. É a hora de você relaxar, é a hora de você ter lazer, de você ter prazer. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tem problema começar a comer sexta-feira de uma forma descabida, completamente descontrolada e ir até o domingo à noite? Gente, qual é o raciocínio por trás disso? Primeira coisa, pessoas que fazem uma dieta muito restritiva, que não tem prazer nenhum no seu planejamento alimentar, que não tem prazer nenhum ao se alimentar de forma, né, que tem aquela dieta que não tem prazer nenhum, ou passa fome, ou tem muita restrição, ela tem uma necessidade no final de semana de comer até o reboco da parede, porque ela sofreu durante a semana, tá? Isso é verdade. Mas quando você pega uma dieta equilibrada, então, paciente que é meu paciente, gente, sabe disso. Come coisa gostosa, pode comer pão integral, come arroz com feijão, quer arroz com feijão, tem bolinho. Não são coisas que você gosta? Então, por que final de semana você tem que encher a cara de porcaria? Mas você não gosta do bolo que você come? Você não gosta do pãozinho que você come? Você não gosta de comer legume e verdura? Por que final de semana você tem que abandonar todos os seus hábitos saudáveis e ter uma rotina alimentar completamente diferente? Qual é o raciocínio por trás disso? Se questionem das coisas, gente. Vocês precisam se questionar. A pessoa cria o hábito de comer o pãozinho com ovo todo dia de manhã e ela gosta. Então por que final de semana ela não acorda e come o pãozinho com ovo dela de todo dia? Ah, porque eu vou comer a mesma coisa todo dia? Ué, por que não? Se eu te der pão, a pessoa come pão com manteiga 60 anos da vida, não enjoa, não reclama, come final de semana, pão com manteiga. Por que quando é por um alimento saudável, uma refeição saudável que você gosta, você não vai comer? Qual é o pensamento por trás disso? Quer dizer que final de semana não pode comer? Ah, então final de semana tem que fazer dieta o final de semana? Entenda uma coisa, o que significa a palavra dieta, a etiologia da palavra dieta. Dieta é seu hábito usual de alimentação. Então é o seu hábito de alimentação. Então o que você vai fazer final de semana? A mesma coisa. Ah, tem que fazer dieta? Não é o seu hábito usual de alimentação. Você tem prazer na sua dieta? Você come coisas que você gosta? Então por que você não faz isso no final de semana? Por que você não faz isso? Toma um café da manhã que você come todo dia, come um prato de comida saudável, faz um bom lanche da tarde e deixa pra comer uma porcaria à noite, por exemplo. Porque eu gosto de comer porcaria, gente. Todo mundo gosta de comer porcaria. Mas por que tem que comer porcaria o final de semana inteiro? Qual é o raciocínio e o pensamento por trás disso? Ah, a pessoa fala, porque eu mereço, tive uma semana muito difícil. Ah, você merece encher o seu organismo de porcaria. Você não merece chegar no objetivo que você quer, não, que você nunca consegue, que todo ano você pega a agenda, bota lá, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou emagrecer. E aí tá anos e anos e anos nesse, não consegue nunca chegar nesse objetivo, encher a cara de porcaria o final de semana inteiro, todo final de semana você merece. Mas chegar no seu objetivo você não merece. Então entendam, gente, que tudo é uma questão de equilíbrio. Você pode comer uma porcaria no final de semana, pode comer uma pizza, pode tomar uma cervejinha, pode comer hambúrguer, pode comer um doce? Pode. Mas por que você precisa comer porcaria o final de semana inteiro? Qual o objetivo disso? Qual é a lógica por detrás disso? Você não pode acordar, tomar o seu café que você gosta, comer um prato de comida na hora do almoço, escolher uma refeição. Parem de achar que é uma outra coisa que as pessoas fazem no final de semana. Eu também já fiz isso por muitas vezes. Aí pega final de semana e fica se despedindo de comida. Compra uma barra de chocolate desse tamanho e fala, vou comer essa barra de chocolate toda logo, porque aí acaba, não tem mais, aí eu não vou mais comer.
Gente, isso não tem sentido nenhum. Pensem com a cabeça de vocês. Não tem nada no mundo que você não possa comer mais. Parem de colocar as coisas, separar as coisas, que é uma coisa que essa dicotomia de isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é permitido. Não. O que tem nutriente, a comida saudável, ela entra na base. As porcarias entram de vez em quando. Por quê? Porque porcaria não traz nutriente nenhum, porque engorda, porque faz mal pra saúde. E aí tem problema comer? Tem problema comer em muita quantidade. Tem problema comer pizza? Não. Tem problema comer pizza todo dia? É lógico, gente. O que tem de nutriente numa pizza? Tem problema comer doce, sobremesa? Não. Tem problema comer doce todo dia? Claro que tem. Você vai ficar com... Além de ganhar peso, você vai ficar com problema de saúde. Isso não serve só pra vocês, isso serve pra qualquer pessoa. Então parem de ver o final de semana como uma oportunidade de comer tudo que você gosta, tudo que você quer. Você pode todo final de semana escolher uma coisa e comer. Por que você tem que comer tudo? Todo final de semana. Qual é o raciocínio por detrás disso? Ah, porque eu tenho vontade. Ah, gente, a gente já conversou sobre isso, né? Eu também tenho vontade, mas a gente é adulta, a gente não faz só o que a gente tem vontade, né? A gente faz boas escolhas, a gente pensa com a cabeça, né? A gente é adulto, a gente não é criança, então a gente negocia com nossos pensamentos, não é verdade? Então, gente, aprendam a criar rotina alimentar no final de semana. Ah, eu acordo 5 horas da manhã todo dia. Pô, sábado eu gosto de acordar 9 horas. Eu preciso acordar 5 horas da manhã pra tomar café? Não, gente. Acorda a hora que você quiser. Mas quando você for tomar o seu café, toma o seu café da manhã de todos os dias. Você não gosta do seu café da manhã? Ah, mas eu quero comer alguma coisa diferente. Escolhe uma refeição pra comer alguma coisa diferente. Ah, mas eu quero comer diferente o final de semana inteiro. Então come o final de semana inteiro diferente e tudo que você fez ali durante a semana você joga fora no seu final de semana. Então criem rotina alimentar no final de semana. Rotina alimentar não diz respeito ao horário, diz respeito às boas opções que você vai fazer. Então toma o seu café da manhã saudável, por exemplo. Faz um prato de almoço. Escolhe um lanche da tarde que você gosta, mas que não bota a perder toda a sua dieta. E à noite, por exemplo, você come a porcaria que você quiser. Escolhe uma refeição do final de semana para fazer isso. Ah, só uma refeição? Gente, você pode emagrecer comendo pizza todo final de semana. Para que vai comer o final de semana inteiro e vai ficar estagnado aí nesse processo? Remando, enxugando gelo. A pessoa perde dia de semana, recupera tudo final de semana. Aí começa do zero segunda. Aí começa tudo de novo. Perde dia de semana, recupera final de semana. Aí do zero, tudo de novo. Qual o sentido disso? Vocês nunca vão chegar no objetivo de vocês se vocês não mudarem essa mentalidade de final de semana. Ah, eu não consigo. Essa frase é proibida. Não, a gente consegue o que a gente quiser. A gente precisa ter propósito, ter estratégia e colocar a mão na massa. Por vezes você não vai conseguir no primeiro final de semana, você vai conseguir um final de semana, no outro você vai errar, você tenta de novo, e aí você ainda tá fazendo 2 ou 3 exceções, mas aí no outro final de semana você tenta de novo, você diminui. A gente consegue o que a gente quiser, quando a gente quer de verdade, tá? Então, no final de semana vocês precisam sim ter rotina alimentar, não precisa se despedir de comida, ninguém tá proibido de comer nada. Eu só proíbo um paciente de comer quando ele tem alguma coisa relacionada à saúde na ingestão dos alimentos. Então eu tenho doença celíaca, eu não posso comer glúten, porque é uma coisa que descompensa completamente o meu organismo. Eu tenho uma doença relacionada ao consumo de alimento e eu não posso comer glúten. Mas eu posso comer pizza sem glúten, eu posso comer pão sem glúten. Não tem nada na vida que vocês não possam comer mais. Então não coloquem os alimentos nesse lugar. Senão quando você come cheio de culpa, aí você quer comer até passar mal e ficar se despedindo de comida todo final de semana. Por que tem que se despedir de comida se você no outro final de semana você pode comer de novo? Qual é o raciocínio lógico por detrás disso? Nenhum. Eu tenho certeza que quando eu tô aqui falando pra vocês, você para pra pensar, você fala, poxa, é verdade. Se eu posso comer pizza todo final de semana, por que eu tenho que comer 8 pedaços de pizza, mais uma pizza doce, mais comer até quase passar mal, e domingo comer pizza de novo, e comer mais doce, e comer... Calma, gente. Você tem o resto da vida pra comer essas coisas. Tudo é uma questão de quantidade, frequência de consumo. Ah, mas eu tenho vontade. Tá, gente, todo mundo tem vontade. Você tem que aprender a lidar com essas vontades, tá? Independente se você tá num processo, por exemplo, de emagrecimento ou de manutenção do peso. Ou você acha que depois que você emagrecer, você vai atender a todas as suas vontades.
se você começar a atender, você vai voltar a ganhar peso de novo, tá? Faz sentido, gente, essa questão do final de semana ou não? Ou vocês acham que o que eu tô falando não tem nada a ver, tem um outro jeito melhor de lidar com isso? Coloca aí, gente, o que vocês acham a respeito disso, essa questão do final de semana? Falem aí comigo, gente. E aí, o que a gente precisa aprender a fazer de final de semana? Primeira coisa, gente, sexta-feira não é final de semana. Come seu prato de comida, segue sua vida. Sábado, acorda, faz exercício físico, isso já ajuda demais no sábado. Não quer ir pra academia? Vai caminhar, vai dar uma pedalada, vai jogar tênis, sei lá, faz o que você quiser, faz um exercício, faz seu café da manhã normal, faz seu prato de almoço normal, escolhe uma coisa que você goste de comer à tarde, mas que não bota a perder toda a sua dieta, e à noite você come a porcaria que você quiser, gente. Aí você pode fazer isso todo final de semana. Você vai emagrecer todo sábado à noite comendo porcaria. Não é isso que atrapalha o processo. Então, por exemplo, um paciente que ele faz café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que é a maioria, ele faz 4 refeições. Isso significa 28 refeições numa semana. Você acha que o que ele come sábado à noite vai estragar o processo dele? Não, não vai. Agora, ele começar a comer igual um desesperado, sexta à noite, parar domingo à noite, vai atrapalhar o processo? Vai. Aí toda segunda-feira começa a semana frustrado, porque é um recomeço sempre do zero. Ele sai do zero toda segunda-feira, gente. Pelo amor de Deus. Olha que frustração. Olha que esforço de uma semana inteira, planejada, organizada, fazendo boas escolhas jogadas fora em 2 dias, tá? A Lu botou aqui, tô achando mais difícil manter o peso que emagrecer. Exatamente porque vai relaxando, liberando, abrindo mais exceções. Lu, eu tenho o último módulo do meu curso, eu falo só sobre manutenção de peso. Com certeza manter peso é muito mais difícil. Porque quando você chega próximo do seu objetivo, o seu estado de vigília, ele começa a cair. Aí você começa, quinta-feira, mas pô, vou comer hoje esse browniezinho aqui, né? Já tô no meu peso. Aí você começa a se permitir mais. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, eu tenho um peso que me agrada. Eu que tenho um objetivo, quero mais? Quero, gente. A gente sempre quer. A gente tá sempre, querendo sempre evoluir. Mas, por exemplo, não tem um grande objetivo de emagrecimento e eu tenho que observar minha semana, eu tenho que ter cuidado com o meu final de semana? Lógico, gente. Senão, o que vai acontecer? Eu vou engordar, isso é óbvio. Então, um paciente de manutenção, a gente tem dieta de manutenção, ele tem que continuar cuidando dos hábitos dele. Senão, é lógico que ele vai engordar, né? E ele precisa aprender a se alimentar bem no final de semana? Claro, gente, senão ele vai ganhar peso, tá? Então, Pamela, não é vergonha na cara. Você precisa criar hábitos, tá? As pessoas não deixam de emagrecer porque elas não têm vergonha na cara. Nem tragam esses pensamentos pra vocês e nem se tratem dessa forma. Você precisa mudar a sua mentalidade, tá? Não adianta assim, eu sou assim, eu faço isso, eu não tenho jeito. Não, gente, pensar dessa forma não vai adiantar nada, tá? O que você precisa mudar é a sua mentalidade. E você entender que o processo de emagrecimento, né? Para quem aí tá falando de manutenção de peso, processo de emagrecimento, ele é ativo e de manutenção de peso também. Eu passei por esse processo de emagrecimento já tem mais de 10 anos. E eu continuo cuidando muito da minha alimentação e dos meus finais de semana e dos meus treinos. Porque você é nutricionista. Não, gente, porque eu não quero voltar a engordar. E se eu voltar a ter os hábitos que eu tinha, eu vou voltar pro peso que eu tinha. Isso é lógico, tá? Então, Pamelita, nada de se tratar dessa forma. O que vocês precisam é de mudança de mentalidade, ferramenta e estratégia. Então, o que eu quero que vocês... vocês têm um monte de dever de casa, gente. Amanhã eu quero que vocês coloquem esse objetivo de forma muito específica no papel. Em quanto tempo vocês vão fazer isso? Vocês precisam ter escrito, anotado o planejamento de vocês. Coloquem isso no papel, gente. Como é que vocês vão fazer, o que vocês precisam fazer, o horário que vocês vão treinar, enfim, coloca tudo lá. Maria, já vou falar. Final de semana, eu quero estratégia para esse final de semana. Planeja a sua refeição de exceção. Que dia que você vai fazer a sua exceção? Vai sábado à noite? Vou comer pizza que eu gosto, vou comer um doce, vou tomar uma tacinha de vinho, beleza. O que você vai fazer
Você vai tomar seu café da manhã, você vai beber sua água, você vai almoçar, vai fazer seu lanche da tarde. Ai, muito difícil. Não, gente, difícil é você ficar a vida inteira buscando um objetivo, tentando uma coisa e não chegar nesse objetivo nunca. Pode ter certeza que isso é muito mais difícil, tá? Maria perguntou aqui, é possível emagrecer aos 55 anos? Maria, eu tenho paciente no consultório de 82 que tá perdendo peso, tá? Você consegue emagrecer em qualquer idade. Tem a Soninha, que é minha aluna do curso, tem 60 anos. Já entrou na menopausa, já perdeu 13 quilos no curso, no P9 em 3, tá? É possível você emagrecer. Ah, a Soninha aí, gente! Adoro, gente. Dá exemplo dela maravilhosa. Mentira ou verdade, dona Sônia? Então a gente consegue emagrecer em qualquer idade. Tô falando pra vocês, gente. Eu tenho paciente, dona Gilda, 82 anos, que é mãe de uma paciente minha da Teca. Dona Gilda, com 82 anos, está emagrecendo. E aí, o que a gente faz agora com essa questão da idade? Rasga isso, gente. Risca isso do papel. Você consegue emagrecer se você tem hipotireoidismo, se você tem diabetes, se você tem mais de 50 anos, se você tá na menopausa, se você tem filho, se você não tem tempo. Com todas essas questões você consegue perder peso, tá? Não se apeguem, não abracem essas justificativas, porque senão, gente, e eu não tô obrigando não, tá, Maria? As pessoas realmente acreditam nessas coisas, mas isso acaba virando bengala, tá? Ah, não consigo emagrecer porque eu tenho problema de tireoide. Não, você precisa arrumar essa tireoide, mas você consegue emagrecer com problema na tireoide ou sem problema na tireoide. Depois de menopausa ou antes de menopausa, com filho ou sem filho, com tempo ou sem tempo, tá? A gente consegue com certeza, tá bom? E aí, ó, depois de falado de final de semana, treino, pré-diabetes, isso aí, Soninha, ó, tava com quadro de pré-diabetes, menopausa, essa pré-diabetes a gente praticamente já reverteu, graças a Deus, perdeu 13 quilos, né, Soninha? Então, gente, a gente consegue sim, tá? Treino. Nada, Maria, imagina. Então, ó, você vai conseguir, Maria, eu tenho certeza. Só precisa colocar em prática o que eu tô ensinando aqui, tá bom? Treino. Olha só, gente. Com exercício físico, anotem essa frase para a vida de vocês. Com exercício físico não se negocia. Exercício se faz. Ah, mas eu não gosto. Tá, mas a gente não faz só o que a gente gosta. Ah, mas eu não gosto de musculação. Não tem problema, vai fazer funcional. Não gosto de funcional, vai fazer crossfit. Tem que pegar peso, gente. Mulher tem que pegar peso, tem que aceitar isso. Ah, mas eu gosto de esporte. Então, beleza, faz musculação e faz esporte. Ah, mas eu gosto de corrida. Então, faz musculação e faz corrida. Ah, mas eu gosto de... Faz bicicleta e faz funcional. Tem que fazer exercício com peso. Mulher tem que fazer exercício com peso, tá? Ah, mas eu não gosto de nada. Então, você vai ter que fazer sem gostar. Tá bom? Porque a gente precisa fazer exercício físico. O exercício, ele é para a vida. Ele não é para emagrecer. Você consegue emagrecer sem exercício físico? Consegue. Se você fizer uma dieta de déficit calórico, mas você vai perder peso de má qualidade. Você vai ter um corpo que não é funcionante. Você não vai ter massa muscular. Então, você precisa aprender a fazer exercício físico. E aí a pessoa fala, muitas das vezes, gente, paciente senta no consultório, é muito engraçado. Aí eu falo assim, ah, o que você tá fazendo de exercício? Nada. Eu falo, o que vai começar a fazer? Morro de rir. Aí ele fala, ele já... Não, porque tem que começar a fazer alguma coisa. Me fala aí o que você vai fazer. Ah, musculação eu não gosto. Aí eu falo, academia detesta. Aí eu falo, você já fez musculação? Não. Gente, como é que não gosta? Porque alguém falou que é ruim? Pelo amor de Deus, gente. Aí, ou então a pessoa fala, não, eu já malhei, eu fiz um mês de musculação, detestei. Claro, gente, a pessoa nunca malhou, começa a fazer musculação. O troço fica carregando peso, dói o corpo inteiro. A pessoa fica, parece que foi atropelada, cheia de dor. Não tem nem oportunidade de gostar, gente. Então, a pessoa fala, ah, eu queria ser assim, gostar de malhar. Gente, não é nem questão de gostar, você aprende a gostar. Você faz aquilo por tanto tempo, aquilo se torna uma coisa tão automática, tão natural na sua vida, que de repente acontece um milagre. Você fala, meu Deus, não fui na academia hoje, tô sentindo até falta, o que tá acontecendo? Parece que a pessoa tá doente. É assim, eu juro que é assim, gente. Só que isso não acontece com um mês, isso não acontece com 2 meses, isso não acontece com algumas pessoas com 3 meses. Isso às vezes demora 1 ano, demora 2 anos, mas a pessoa ela acha que ela foi pra academia 1 semana, que ela vai achar aquilo ali bom. Não vai achar não, gente. E por vezes ela não vai achar bom pro resto da vida, mas ela precisa fazer, né? Da mesma forma que tem gente que detesta acordar cedo e acorda cedo a vida inteira porque precisa trabalhar, né? E aí ela consegue, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas, né? Porque eu preciso do meu salário. E você não precisa fazer exercício físico não, gente. Pro seu corpo funcionar, pra você ter uma independência na terceira idade, pra você conseguir se levantar do vaso sozinha, pra você conseguir subir a escada da sua casa,
né? Pra você não ter os seus ossos porosos na finura de que parece como é que é o nome daquilo, gente? Um isopor. Porque exercício físico tá ligado a isso tudo. E você não precisa, não? Claro que você precisa, gente. Então, o povo acorda, vai pra academia chutando o cachorro. Ai, que saco, tem que malhar, que saco. Não, você vai amanhã, você vai pensar assim: meu Deus, olha que beleza, eu vou pra academia, vou cuidar de mim, vou ficar com o corpo mais bonito, vou ficar mais forte, vou ter mais funcionalidade, vou ter esse momento meu de autocuidado, vou aproveitar, vou botar uma música que eu gosto. Muda, gente, a forma de vocês encararem as coisas. Não fica reclamando das coisas o tempo inteiro, porque o processo fica muito mais difícil. Então a Aninha botou ali, ó, não gostava de academia, mas insisti em mim, graças a Deus, porque já é a segunda casa, amo minha academia. Nem sempre foi assim. Eu também, gente. Hoje em dia, pra mim, se eu não for pra academia, minha cabeça não funciona nem direito. Porque meu corpo já pede aquilo. E aí, quando você começa a ver a diferença no funcionamento do seu corpo, na sua estética, em tudo relacionado a exercício físico, acabou. A pessoa fala pra mim, eu queria ter disposição pra ir pra academia. Não, 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 não. Você precisa ir pra academia pra ter disposição. O caminho é o contrário. Você não precisa ter disposição para ir pra academia. Ir pra academia para ter disposição. E exercício tem que fazer todo dia, igual escovar dente, igual tomar banho. Não tem que ficar pensando, tem que colocar isso na rotina de vocês e encarar isso como um hábito que a gente faz todos os dias. Maria perguntou qual o melhor exercício para emagrecer. Para mulher, com certeza, exercício que tenha incremento de peso. Musculação, exercício funcional, crossfit, mulher tem que pegar peso. Ah, mas eu não gosto. Então você faz até gostar, até aprender a gostar. E se você fizer 5 anos e não gostar, você faz sem gostar então. Da mesma forma que tem gente que acorda cedo a vida inteira e aprende a fazer isso que precisa trabalhar, tá bom? Então treino, gente, não preciso nem falar, né? Sobre ansiedade, foi uma coisa que apareceu lá, tem que ser rápida que já tá acabando. Eu tenho live, gente, eu tenho vídeo lá no YouTube falando só sobre ansiedade, tá? A questão de descontar as comidas, descontar comida, enfim. Exercício também ajuda muito nessa questão de ansiedade, tá, gente? É modulador de ansiedade. Mas quando a pessoa tem uma ansiedade que extrapola, que é uma coisa que ela não consegue manejar, então eu já fiz terapia várias vezes, já fiz terapia inclusive para lidar com essa questão de descontrole alimentar. Por quê? Porque eu não dava conta de resolver aquilo sozinha. Então eu ia no nutricionista, pegava dieta, quando eu via já estava descontando, tendo um episódio de controle alimentar de novo. E aí quem trata uma ansiedade, né, que extrapola ali um nível normal é psicólogo. Ah, mas aí o povo, mas psicólogo. Gente, não é assim? Quando você tem um problema renal, você vai no nefrologista. Quando você tem um problema de coração, você vai no cardiologista. Quando você tem uma dificuldade ali de administrar suas emoções, que é alguma coisa relacionada à sua mente, quem trabalha isso é psicólogo, gente, não é nutricionista. Então, nutricionista não trata transtorno alimentar, tá? Pessoas que têm episódios de descontroles alimentares com muita frequência e esses episódios de descontroles alimentares, né, traz para essa pessoa muito desconforto, atrapalha esse processo, traz sofrimento para essa pessoa, ela precisa procurar ajuda e não é ajuda de nutricionista, muito pelo contrário. O nutricionista nesses tratamentos, ele entra para não atrapalhar o processo, para não piorar mais ainda esse quadro. Mas quem trata isso é terapia, é psicólogo. Quem tem alguma disfunção em relação ao pensamento, tem crenças limitantes muito fortes na cabeça, tem questões ali que ela não consegue dar conta sozinha, que ela já tentou vários caminhos e não consegue, precisa procurar um profissional. E quem trabalha com isso é o profissional psicólogo. Cada um no seu quadrado. Nutricionista não é psicólogo. A gente tem sim a capacidade. E quem busca esse conhecimento de trabalhar com comportamento alimentar, mas com questões de pensamento, questões ali muito enraizadas, crenças muito limitantes, quem precisa trabalhar isso, quem trabalha isso é o psicólogo, tá bom? Então, se você sofre muito com essa questão de ansiedade relacionada à comida, procura terapia, gente.
porque você não tem noção da libertação que vai ser aprender a lidar com essas coisas sem recorrer à comida, tá? E eu falo isso de cadeira, tá, gente? Eu sei do que eu tô falando, porque eu já passei por esse processo, então eu posso falar. Eu tenho lugar de fala, é diferente de eu falar numa terceira pessoa. Eu falo numa primeira pessoa porque eu já passei por esse processo, tá bom? Então, se você tem dificuldade com isso, procura um psicólogo. Então, gente, hoje... Gente, eu não tô brigando, tá? Eu falo assim, que a Lu falou assim, ela não passa pano. Eu ainda falei com a Jaque assim hoje, falei, Jaqueline, que trabalha comigo, entra na live hoje que a live vai ser só lapada. Mas não é lapada do tom de esporro, tá, gente? O meu objetivo aqui não é dar esporro em vocês, brigar com vocês, tá bom? E eu não tô brigando, não tô estressada, eu falo assim mesmo. Mas tem determinadas verdades, determinadas coisas, gente, que a gente precisa encarar. Ou a gente vai ficar pro resto da vida preso, agarrado nesse processo. O que eu quero? Eu quero que vocês destravem isso, gente. Eu quero que vocês cheguem onde vocês querem. Senão eu não tava aqui 9 horas da noite, gente, depois de trabalhar o dia inteiro, trazendo esse conteúdo para vocês. Eu preparo esse conteúdo para trazer para vocês, porque eu quero ajudar vocês nesse caminho. Mas eu preciso que vocês entendam, coloquem as coisas em prática, que faça sentido as coisas aqui para vocês. E aí não adianta eu ficar aqui, gente, passando a mão na cabeça de vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo, mas tem determinadas verdades que a gente precisa encarar, ou a gente nunca vai evoluir, né? Então aquela ideia de que a gente só cresce no desconforto é verdade. É só no desconforto, gente. Se você quer passar num concurso, você vai ter que abdicar de horas do seu lazer, de horas do seu descanso para estudar. Se você quer empreender, se você quer começar um empreendimento, você vai ter que trabalhar final de semana. Você vai ter que trabalhar até 10 horas da noite, você vai ter que acordar às 5 horas da manhã. Você vai ter que fazer um sacrifício, mas isso tudo vai te dar uma recompensa. Nesse processo é assim também, gente. Se você quer alguma coisa, se você quer evoluir nesse processo, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que encarar o que você precisa fazer. Tem que arregaçar a manguinha e colocar a mão na massa. Não tem jeito fácil de passar por isso, gente. Tem um jeito que funciona. E aí a minha ideia hoje aqui era trazer um pouco dessas coisas pra vocês, tá? Então, gente... Pensem sobre o que eu falei. Eu vou colocar a live no feed, quem quiser reassistir. Eu quero ver esse comportamento diferente de vocês e principalmente essa mudança de mentalidade. A gente precisa mudar primeiro aqui, senão a gente não consegue mudar na prática, tá bom? Eu falo isso em cima da minha experiência profissional, em cima de toda a experiência que eu tive de transformação nesse processo, tá bom? Então é isso. Semana